Olá a todos, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso bate-papo astrológico. A Patrícia Munsoni e eu estamos muito contentes com a participação de vocês, com a visualização de vocês dos nossos vídeos. E o objetivo aqui, como a gente já falou em outras vezes, é falar um pouco sobre o céu da semana, né? Olhando para o céu é exatamente isso, perceber quais são as configurações astrológicas que estão acontecendo neste momento atual e fazer um bate-papo aqui bem descontraído sobre estes assuntos. E o assunto que a gente está trazendo hoje é o assunto da lua cheia em Escorpião. A lua cheia em Escorpião, ela vai acontecer no dia 23 de abril e vai se dar no grau 4 do signo de Escorpião. Patrícia, como é que tu está enxergando essa lua cheia em Escorpião? Primeiro quero dizer que eu estou muito feliz da gente estar mais um dia fazendo esse bate-papo, tendo essa oportunidade de trocar ideias sobre o céu e compartilhar as nossas percepções com todas as pessoas que estão acompanhando a gente. E é um prazer estar aqui. Então, e o outro prazer é falar da lua cheia. Eu acho que essa lua cheia é uma lua muito especial, que é essa lua cheia de maio, né, no signo, a lua cheia, quando o sol está passando pelo signo de Touro, né, e a lua cheia de Vesak, que é a lua de Escorpião. E essa é uma lua bastante espiritualizada, né, Alex? É a lua em que Buda atingiu a iluminação, e a gente tem algumas considerações que a gente vai fazendo ao longo da nossa conversa hoje, mas eu vejo essa lua como a culminação de um processo de transição que a gente já vem vivendo há algum tempo, e principalmente dessa transição do ano astrológico 2023 para o ano astrológico 2024. Eu acho que essa lua ela vai colocar em evidência, né, como é uma característica da lua cheia, iluminar e evidenciar questões que vieram se desenrolando, né, desde a última lunação, e também que a gente, inclusive, teve um eclipse, né, e vai colocar isso à mostra, né, e esses aspectos que estão ali, eu gostaria que você também falasse um pouco dos aspectos, eles são aspectos que vêm à tona justamente para que a gente olhe para eles e consiga dar os passos, viver as transformações que eles estão propondo, que essa também é uma proposta desse bate-papo aqui, né, que a gente possa iluminar essas questões, né, porque você olha para o céu, aí você vê que há várias estrelas e tal se movimentando, vê o Sol se movimentando daqui da Terra, e o astrólogo tem esse papel, né, de não falar o astrologuês, né, a gente entre nós falamos, mas assim, de poder facilitar essa leitura do que está acontecendo lá em cima, para nós que estamos vivendo aqui embaixo, né, de forma que quem está aqui embaixo possa aproveitar essas configurações. Mas eu vou deixar você começar falando também, da prosseguimento, porque você trouxe esse ponto da quadratura T em signos fixos, né? Então, fala um pouquinho sobre isso também. Tá. Não, é que é o seguinte, né, Patrícia? A lua cheia em Escorpião, ela já por si só é um momento que nós vamos nos sentir bastante mais emotivos, né? É um momento em que nós estamos de uma forma vivenciando as coisas de uma forma muito mais intensa, muito mais densa, e é um momento, como você mesmo falou, um momento de finalização de algo, né? É alguma perda, alguma dor ou alguma coisa que a gente tem que abrir mão disso. Principalmente para quem? Para aquelas pessoas que têm algum tipo de planeta nos graus ali, entre o grau 13 e o grau signo, dos signos fixos. Quem são os signos fixos? Touro, Leão, Aquário e Escorpião. Então, esses signos, eles são os signos que vão ser mais afetados por essa lua cheia em Escorpião. E como nós tínhamos conversado antes, né, Patrícia, essa lua cheia de Escorpião, que já é intensa, ela assume ainda um valor maior porque ela está fazendo uma quadratura, ou seja, um aspecto tenso com o Plutão.
né? O Plutão está fazendo, na realidade, uma quadratura com a Lua e com esse Sol que estão em oposição, por isso que nós temos a Lua cheia. E esse Plutão, ele é o personagem central desta situação, porque, afinal de contas, o Plutão é o regente de Escorpião, então ele é o regente dessa Lua. E aí, além de um momento de finalização, momento de mudanças importantes, de transformação, também é um momento de um posicionamento, né? Ou seja, esse Plutão ele vai exigir da gente um posicionamento. E, na minha forma de ver, esse posicionamento ele vai acontecer exatamente onde o Plutão estiver no mapa astrológico de cada um. Então, qual é a casa que o Plutão está passando? É ali que nós vamos ter uma necessidade de nos posicionar de uma maneira diferente daquela que a gente está olhando as coisas agora. A casa onde está Aquário, né, Alexis? Oi? No caso do nosso mapa natal, a gente olha a casa onde está o signo de Aquário, porque é lá... Isso, onde está o signo de Aquário, porque o Plutão está entrando ali. E se Plutão estiver fazendo algum aspecto com os nossos planetas, né, do nosso mapa natal, esta Lua também vai ativar esses aspectos, né? Sim, exatamente. Então, nesse sentido, é muito importante a gente conhecer o próprio mapa natal. E aí, aqui, eu quero fazer um gancho para um outro assunto, né, para uma coisa que é muito importante também nesse processo que a Lua vai evidenciar, que é o autoconhecimento, né? A importância de você conhecer os seus recursos, as suas capacidades, a sua capacidade de aprendizagem, a sua capacidade de aceitar uma frustração e lidar com ela, porque é uma Lua que vai evidenciar as nossas inseguranças, como você falou, e esse não é um momento, né, os momentos de transição, eles não são momentos em que a gente tem muito chão para pisar, né, a gente não sabe muito para onde está indo, ainda mais, né, com toda essa mudança tecnológica que a gente vem vivendo, né, atualmente, que tem assustado muita gente por conta da rapidez com que a tecnologia entrou nas nossas vidas e da rapidez com que a tecnologia também vai mudando e novos códigos, novas palavras em inglês que a gente tem que lidar, botõezinhos que a gente não sabe para que serve, né? E toda a questão de fake news, de golpes, de cibersegurança, né, que a gente vai vivendo, além das questões de profissões que estão deixando de existir, e novas profissões que estão surgindo, que precisam de mão de obra, né, de profissionais capacitados para trabalhar. Porque esse Plutão também, no mapa da Lua cheia, está na casa 2, né, então ele vai falar também dessa questão dos recursos, de como você lida com seus recursos, da necessidade também de você reciclar seus conhecimentos para poder atuar com novos recursos. Eu tenho visto assim, o que você acha? Sim, existe, na realidade, uma sensação de perda, né? É uma sensação de que essas mudanças e essas transformações me obrigam a mudar. Eu não estou fazendo algo por vontade própria. É como se eu não tivesse opção. É como se eu não tivesse escolha. E eu sou obrigado a fazer essa movimentação. Então, não é uma coisa assim tão fácil de fazer. Quando o Plutão está passando, o Plutão é o último a passar, né? Quer dizer que cada vez que outros planetas passaram, né, por Aquário, no nosso mapa, por exemplo, propondo mudanças, e a gente disse não, desta vez não tem o que a gente falar, porque não é uma coisa que depende de nós, né? Não é só, é você que muda. Não, agora o mundo mudou. E se você não mudar, né? Então, e aqui a gente tem também o pulo do gato, né? E aí parece assim, se eu não mudar, tô perdida, tô fora. Não, não é isso que vai acontecer. Porque a gente tem, conversando antes da gente gravar aqui, o Alex trouxe a questão, a gente está com a conjunção do Júpiter com Urano, né? Que é uma coisa muito boa, que traz
uma oportunidade, um suporte, sorte, né, para expansão, inclusive de conhecimentos de novos recursos que a gente pode ter internamente, né, de buscar esse crescimento, esse desenvolvimento, né, já que está no signo de Touro, né, e buscar a nossa segurança com fé no processo que a gente está vivendo. Porque a única questão é bem interna. Se você falou, nós, né, vamos ficar com medo da perda. Mas a partir do momento que a gente aceita que a perda é inevitável e se entrega no processo, né, não é se entrega, enlouquece, não, aceita que tem que aprender coisas novas, né, a gente vai encontrar um universo de oportunidades que estão sendo colocadas até por uma necessidade, inclusive mercadológica, de que as pessoas aprendam, né, então tem muita oportunidade de cursos, de palestras na internet, né, explicando como as coisas funcionam, e vai ter todo um empenho coletivo para que todo mundo possa viver essa mudança, né, porque não é interessante para ninguém que as pessoas fiquem para trás, né, inclusive no mercado, né. Eu acho que essa é a boa notícia, né, Patrícia, que essa conjunção que nós estamos vivenciando de Júpiter, Urano, em Touro, né, ela traz essa necessidade de mudar, traz essa necessidade, muitas vezes, de romper com aquilo que é velho, de que muitas vezes dá esse sentimento de perda, mas pode trazer uma possibilidade de ganhos, se eu souber enxergar o novo, enxergar a possibilidade de que mudanças também podem trazer muito mais benefícios do que malefícios, né? Claro que uma lua cheia em Escorpião, ela traz uma carga emocional que vai nos fazer, inicialmente, achar que nós estamos rejeitados, nós estamos fora desse contexto do que está acontecendo, desatualizados, né? E isso acontece principalmente também porque a gente está vivenciando com essa lua cheia um Mercúrio retrógrado, né? Então, o Mercúrio retrógrado faz a gente ter uma percepção, às vezes, equivocada. O nosso raciocínio não está percebendo uma dinâmica mais ágil de pensamento. O nosso pensamento não está olhando para frente, né? Está olhando muito para aquilo que está sendo perdido, né? Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que cuidar bastante, porque agora, depois do dia 25, então, dia 23 a gente tem a lua cheia, dia 25 o Mercúrio deixa de se... passa para o movimento direto, deixa de ser retrógrado, e aí talvez a gente consiga enxergar estas necessidades de mudança de uma maneira mais positiva, ou pelo menos mais dinâmica, né? E a gente também... Oi, fala. Não, como é que tu enxerga isso? Eu vejo dessa forma, né? Eu concordo plenamente. Eu também vejo aqui esse Plutão, né, em Aquário, como convidando as pessoas, né? Então, estou com a Lua Escorpião está no céu e eu estou sentindo que eu estou fora, né? Que eu estou desatualizada, ultrapassada, como você falou, e eu não... É muita coisa para aprender, eu não vou conseguir, né? Então, a gente tem esses dois lados. Tem o lado das pessoas mais antigas, né, mais velhas, com essa insegurança, e a gente tem o lado do jovem, que tem aquela ansiedade de aprender tudo, de dar certo na primeira vez, né, e são as duas questões, né, que eu acho que vão estar também bastante vigentes, porque o jovem é representado muito por esse stellium em Áries, né, essa ânsia, né, de dar conta de tudo, né, e todo mundo sabe que o processo da vida ele é igual para todos, mesmo, o que não muda é o processo da vida, né, que é a nossa necessidade de aprender constantemente, só que há um convite maior, a gente está no coletivo, né, então, por exemplo, se você tem uma insegurança, e você não fala que é uma coisa do Escorpião, né, não vou falar, né, não vou contar para ninguém, eu não confio em ninguém para contar o que está me acontecendo, ninguém vai poder me ajudar, as pessoas podem usar a minha insegurança contra mim, né,
essa Isso. vulnerabilidade emocional que o escorpião não se sente confortável de contar com ninguém, né? Mas o momento que ele percebe, né, ele, o escorpião, mas nós todos vamos estar com essa sensação, né? Mas no momento que é percebido que não tem o que fazer, que você vai ter que expor em algum momento, né, a sua desatualização, digamos assim, ou os seus medos, quando você faz isso, você vai ver que não é só você que está passando por isso. E isso é o que eu acho que é também um grande presente, porque é um convite a abrir o coração para a coletividade, né, para as amizades, contar com essas amizades, contar com as oportunidades, né. Eu estava falando para o Alex que eu passei essa semana toda num evento de tecnologia, que foi muito interessante, né, muita coisa eu não entendi, mas muitas coisas eu compreendi. E entre elas, uma compreensão que foi interessante é que o mercado também está precisando que as pessoas tenham conhecimento. Não só os profissionais, mas os próprios usuários. Então, existe um movimento grande, inclusive de possíveis futuras, mas não tão longínquas, políticas públicas, para que as pessoas venham a aprender essa nova linguagem, né? Para que todos possam estar inclusos nesse processo. Então, quando a gente se abre para contar a nossa história e ouvir a história do outro, a gente descobre essa conexão, esse laço, esse vínculo, e isso facilita muito o processo. E eu penso que essa lua é esse convite, ainda mais por ser essa lua num signo que acontece no mês do signo de Touro, né, que é um signo que fala da segurança, que é regido pela Vênus, a Vênus está lá em Áries também, né, está convidando também, está dando essa oportunidade para a gente dar esse salto juntos. Então, eu acho que a nossa segurança agora, ela não está muito no terreno que a gente pisa, que é sólido. Ela está muito mais nesse coletivo, nas amizades, né, na confiança coletiva que a gente pode ter de todos estarmos dando passo nessa nova direção. Só que isso não é fácil, porque a gente vive num mundo de competição, né, e de individualidade, que isso ficou muito acentuado, né, antes da pandemia, principalmente. Então, a pandemia também nos mostrou a necessidade da gente estar junto, né, como é possível estar junto com outras pessoas, né, e aí a gente aprendeu a ficar junto online, inclusive, né, e é que agora é isso que a gente vai precisar. A única segurança que a gente vai ter é essa, né, de estar todo mundo no mesmo processo, porque é muita coisa para aprender, por exemplo, né, você vai ter que estudar algumas coisas, né, porque a tecnologia é algo que corre muito rápido, né, e você, alguma coisa você não vai aprender, mas o outro aprendeu, e aí, né, vai se correndo nesse sentido, porque ninguém está sabendo direito o que vai acontecer, né, existem as tendências, existem os palpites, né, e uma coisa que aconteceu, uma pergunta que aconteceu que eu achei bem interessante também, era uma moça de uma determinada empresa fazendo a pergunta dizendo que na empresa dela estava num processo de colocar chatbot em tudo, né, e aí o palestrante falou, vocês estão no caminho errado, porque em breve não vai mais ser chatbot também. Vai ser a própria pessoa vai fazer a gestão do seu próprio aplicativo, daquilo que ela precisa, né? E aí a menina ficou assim, não acredito, que é uma empresa grande, não acredito. Então, a coisa está tão rápida, né? Mas, de qualquer maneira, existem oportunidades, existem várias iniciativas também oferecendo para as pessoas cursos, treinamentos, para mulheres, né? Porque existe também uma previsão de que com essa mudança no mercado, que as mulheres tenham uma perda de 5 pontos, né, no mercado de trabalho, que nada foi. Então, já tem todo um processo de iniciativas, né, para que as mulheres também tenham esse treinamento, tenham se alfabetizem, né, na era digital, para estarem juntas, né, também na construção desse novo mundo que a gente está vivendo agora. Então, eu acho que essa lua, ela vai evidenciar tudo isso, e um dos nossos papéis aqui, né, como os astrólogos mensageiros, né, tradutores dessa linguagem, né, a gente, todos nós sabemos que isso é um processo coletivo, que todo mundo está passando por isso, e que dá para buscar ajuda. Então,
não se isolem, né, e aceitem esse processo que a Lua vai estar mostrando. Lembrando que é uma Lua, é a Lua de Vesak, né, então é a Lua em que, ao mesmo tempo que é um momento desafiador, todos os grupos espirituais da Terra vão estar meditando 24 horas pelo mundo, porque é isso que acontece nessa Lua, em homenagem à Lua de iluminação do Buda, né, que foi um avatar que falava, uma das coisas, né, o Buda é aquela figurinha, né, com orelha gigante, um coquinho aqui e a boquinha pequena, né, então o que era que ele falava? Que era mais importante no processo é a gente ouvir. Então, essa proteção, essa energia que os grupos vão estar emanando, também é uma energia disponível para todo mundo, né, então, para a gente também contar com essa energia, não se isolar, não ficarmos sós, né, e nos conectarmos com o processo que está acontecendo e que é um processo que será benéfico em breve, ainda que nesse momento pareça como se tivesse o chão sendo, né, tirado debaixo dos nossos pés, né? Mas eu me lembro que uma das vezes que eu tive que viver um desafio e eu queria certezas, né, tem um mistério em Touro também. Eu queria muitas certezas e aí alguém me mandou a frase: primeiro a gente se atira, depois Deus dá o chão. Então, eu acho que é um pouco essa confiança também no processo da vida que está sendo pedido nesse momento. O que você acha, Alexis? Eu tenho uma formulazinha, assim, que eu gosto de usar quando a gente está nesses... Oi? Compartilha com a gente. Nesses momentos que são de mudança e que são mais emocionais, né? Por exemplo, uma lua cheia em Escorpião sempre é um momento em que nós estamos muito sensibilizados, muito emotivos. Então, não é um momento... eu acho que a lua cheia em Escorpião é um momento em que eu tomo consciência daquilo que me incomoda, o sentimento que me atrapalha, o sentimento que está me incomodando, na realidade, né? Mas nesse momento a gente tem que ter uma força de vontade e um autocontrole muito grande para não sair tomando decisões precipitadas, tomando decisões emocionais, que é o que acontece quando a lua está cheia. Então, esse é um momento muito importante, como tu falou, para a gente meditar, para a gente refletir, para a gente utilizar essa lua cheia para acessar os canais de uma emoção, de um sentimento que é mais fácil de ser acessado nesse momento. Mas ainda não é um momento de tomar uma decisão, porque a gente ainda está com medo, não está ainda muito claro o que a gente precisa fazer. O que acontece? Dia 25, o Mercúrio retrógrado ele termina, começa a andar de uma forma direta, e aí entre o dia 27 de abril e 4 de maio, a gente tem o quê? A gente tem uma lua minguante. E aí, na lua minguante, é o melhor momento para a gente fazer um balanço, para a gente tomar decisão, né? Porque a gente está mais racional, a gente está mais centrado e menos emocional. Então, toda aquela emoção que eu tive lá na lua escorpião, entre 27 e 4 de maio, eu estou muito mais centrado, muito mais frio com relação a uma tomada de decisão. E aí, ali eu tomo uma decisão para que eu comece a agir e faça as mudanças necessárias a partir da lua nova, que vai ser em Touro e que nós vamos falar na nossa próxima, no nosso próximo vídeo, né? Então, lá entre o dia 5 e 11, eu não vou aqui começar a falar muito, me estender muito, mas entre o dia 5 e 11, é ali que a gente tem que começar a fazer todas essas ações de mudança, tá? Agora, a questão da conjunção que você falou, de Marte e Netuno, é uma conjunção muito interessante essa, porque
ela nos traz uma mensagem também que, às vezes, ela é importante, interessante, mas difícil, às vezes, da gente aceitar ou de entender. Porque o Marte é a nossa energia, é a maneira como a gente luta pelas coisas, como a gente ganha as partidas, né? Busca a vitória. Mas quando esse Marte, né, está em conjunção com Netuno no signo de Peixes, esse Marte ele abre mão muitas vezes, ele precisa abrir mão de ganhar se ele quiser vencer. E esse entendimento na nossa cultura ocidental ele é muito difícil de perceber. O Marte aqui ele exige um sacrifício, né? E ele muitas vezes, quando a gente cede, quando a gente abre mão de algo que a gente achava que era isso que fazia com que a gente iria ganhar, é aí que a gente vem a ganhar, né? Essa dinâmica ela é muito difícil da gente entender, mas quando a gente entende, se abre um mundo de possibilidades. Eu não sei se tu enxerga dessa maneira, Patrícia. Enxergo, acho que isso que você falou também é como se fosse um recuo que você tivesse que dar, né? E o seu sacrifício a minha vontade seria de ir, né? E eu preciso recuar, então meu sacrifício é recuar para esperar um momento melhor, ou para lidar melhor com a situação, ou para um momento que as energias estejam favoráveis, né? Porque o Marte, ele é essa nossa, a energia que nos impulsiona para uma conquista, né? Para buscar os nossos desejos, para dar partida em algum tipo de iniciativa que a gente tenha, né? E ali em Peixes, ele está num lugar de fragilidade para ele, né? E ele não é o melhor lugar para ele, mas ao mesmo tempo ele está bem envolvido, né, nesse processo da Lua, porque ele é corregente também de Escorpião, né? E aí está buscando você traz um pouco da confusão, né, que é a confusão, para onde eu tenho que ir, né? Ele não consegue ter esse direcionamento com clareza nessa conjunção, né? Porque ele está envolvido emocionalmente com tudo que está acontecendo, né? E ele é como se a nossa iniciativa estivesse bastante envolvida emocionalmente, sem ter uma clareza de para onde ela tem que ir, né? Então, nesse sentido, eu entendo também o sacrifício como isso, né? Como esse momento de espera, então, né? Espera, então, e não fique com tanto medo, né? Só espera, só faz uma outra coisa, medita, né? Reflete alguma coisa. Mas, por exemplo, quando você quer passar numa prova, né? No vestibular, no Enem, num concurso, e aí você tem uma festa para você ir, né? E aí se você for, você não vai descansar e aí você não vai conseguir fazer a prova, né? Então, é como se fosse sacrificar uma coisa que você já estava habituado a fazer para poder encontrar uma outra coisa melhor para você, né? Eu vejo um pouco assim. Se fosse para resumir assim todo esse nosso papo, Patrícia, o que seria essa tua mensagem assim principal desta lua cheia em Escorpião? Que eu diria para eu mesma, né, para os meus próprios processos, né, dar suporte, dar suporte a si mesmo, né, dar suporte para viver uma transformação, porque realmente não é fácil, mas vale muito a pena. A gente falou nas palestras sobre Plutão, o que significa Plutão, né? Ele rege Escorpião, ele rege a casa 8, que é a casa dos recursos ocultos, né? Dos recursos que vêm de fora. Plutão tem a ver com tesouro, né? Então, quando você morre para alguma coisa, você nasce para outra. É a casa do sexo também, então, do sexo, por exemplo, você casou com uma pessoa, e aí você vai lá e você faz sexo com a pessoa. Quando você casa com o dote da pessoa. Alguma coisa você abre mão sua, né? Porque você não vai viver mais a sua vida sozinha, né? E o outro também abre um pouco mão,
daquilo, né, que viveria para viver a história do casamento. Então, tem uma morte ali, né? Porque você não toma mais decisão só, você toma decisão em conjunto. E é muito mais do que em conjunto de uma dupla, é em conjunto em prol do relacionamento. Tem uma morte aí, né? Então, isso também tem a ver com pulsão. Então, eu penso, resumidamente, não consegui, né? Mas, assim, eu penso que essa lua culmina esse processo de transformação, deixando claro para nós as nossas inseguranças, os nossos medos, e que se nós os vencermos, né, e nos abrirmos para a transformação que está sendo proposta, com tudo que a gente já falou, tem uma grande luz no fundo do túnel, e nem tão fundo assim, que é dada por essa conjunção do Júpiter com Urano. Então, é o momento de testar mesmo a nossa maturidade emocional, a nossa fé na vida, e que não só testar, né? Recorrer a essa fé na vida. Recorrer à fé na vida, recorrer ao processo da vida. Como se nós somos pais, por exemplo, né? E aí a criança quer botar a mão no fogo, né? Você diz, não bota, não bota, não bota. E aí você não deixa ela ter essa experiência, porque ela vai se queimar. Mas de repente ela chega pertinho, ela vai sentindo o calor. E ela vai sentindo que aquilo dói para ela. E aí ela tira, né? Então, a gente também aprende no processo, né? De também confiar na vida, né? Confiar que aquilo vai trazer um aprendizado, uma lição. É isso que eu vejo desse jeito. Como é que você vê? Eu vejo assim, né? Que esta lua em Escorpião é um momento onde nós vamos realmente sentir algum tipo de perda, alguma necessidade de abrir mão de alguma coisa. E é interessante essa lua, como a gente já falou, que essa lua Escorpião seja um momento de reflexão. E para refletir, eu preciso entender onde é que vão acontecer essas mudanças. Então, essas mudanças, provavelmente, essa perda, essa mudança, essa necessidade de transformação, ela vai acontecer onde? Onde eu tenho Plutão no meu mapa natal, onde a Lua em Escorpião está posicionada e onde está o Júpiter e Urano em Touro. Então, esses são os três... as três... Você tem esses signos, né? Oi? Em quais casas você tem esses signos? Isso. Então, você localiza onde estão as casas que eu tenho os signos de Escorpião, de Aquário e de Touro, porque os assuntos dessas casas provavelmente serão aqueles assuntos onde as transformações e as mudanças têm mais possibilidade de acontecer. Então, esse é um recadinho que eu dou. E o outro recado é exatamente isso, que a gente, nesse momento da lua cheia, reflita, sinta esta emoção ou essa insatisfação, essas frustrações, mas que tome decisões, que comece a agir a partir do dia 27 de abril em diante, e principalmente a partir do início de maio, quando a lua nova vai acontecer em Touro, e que depois nós vamos dar outras dicas no próximo vídeo. Então, dizendo isso, né, eu acho que a gente encerra aqui, a não ser que tu queira ainda complementar alguma coisa, Patrícia, mas eu acho que demos um Quero belo... agradecer também, pedir, né, quem gostou do conteúdo, curte, compartilha, se inscreve nos nossos canais, no canal do Alexis, no meu canal, segue a gente no Instagram, coloca suas dúvidas, também pode falar para a gente o que você gostaria de ouvir aqui nesse programa, né, um bate-papo que a gente poderia trazer também, compartilhe com seus amigos, porque são informações muito importantes, né, que ajudam muito as pessoas. Exatamente. Ajuda todo mundo, então quem puder, a gente agradece e fica muito feliz com essa participação de vocês também. Beleza. Então, acho que é isso. Vamos nos despedindo por aqui. Te agradeço bastante aí, Patrícia. É sempre um prazer conversar contigo. Esses nossos bate-papos são sempre construtivos, sempre interessantes. A gente sempre fica sabendo... Nós ficamos sabendo de coisas boas, né? Imagina as outras pessoas, né? E agradecer, então, a todos que estão aí conosco, acompanhando a nossa jornada. Até o nosso próximo bate-papo, né?
até o nosso próximo Olhando para o Céu, que vai acontecer com os assuntos sobre a lua nova em Touro. Aí sim, ali é o lugar da gente tomar as decisões, né, e agir efetivamente, tá? Mas até lá, então, que todos estejam bem e que todos estejam aí sendo orientados pelos céus astrológicos. É isso aí. Boa sorte. Abraço, Patrícia. Um abraço a Tchau, Alex. todos. Tchau, Tchau, gente. tchau.